Você que tinha ou comprou ações no ano de 2021 e não sabe se precisa declarar e como fazer isso no programa da Receita Federal de Declaração do Imposto de Renda 2022, assim também como em relação aos proventos? O Invest News te ajuda. A declaração de ações no imposto de renda só é obrigatória se a aquisição dos ativos ultrapassou o valor de R$1.000. No entanto, alguns especialistas recomendam que sejam declaradas todas as ações que você tinha em 31 de dezembro de 2021, não importando o valor. Mas atenção, não é porque você comprou ações que você terá que pagar imposto de renda sobre estes ativos. A tributação de ações funciona da seguinte maneira. Caso você tenha feito uma movimentação de venda acima de R$20.000 em um mês, você terá que pagar 15% de imposto de renda sobre o lucro dessa operação. A outra possibilidade de tributação é se o investidor fez compra e venda de ações no mesmo dia, que é o chamado day trade, e obteve lucro, independentemente do valor movimentado. Se for o caso, o investidor deve pagar 20% sobre o seu lucro nessa operação. Com todas essas informações esclarecidas, o próximo passo é reunir as informações sobre a sua posição em ações no dia 31 de dezembro de 2021. Essas informações você encontra nos informes de rendimentos, nas notas de corretagem ou no documento de arrecadação de receitas federais, que é a DARF. Vale lembrar também que, para declarar, você deve calcular o preço médio das ações de cada uma das empresas que você tinha ativos em 31 de dezembro de 2021. Para isso, é preciso multiplicar a quantidade de ações compradas de uma empresa pelo preço de aquisição de cada uma delas. Depois, você soma cada um desses resultados e divide pela quantidade total de ações adquiridas. O próximo passo é acessar o programa da Receita Federal para fazer a declaração das ações. Para isso, você deve acessar a ficha Bens e Direitos, que ficam aqui do lado esquerdo da tela do programa da Receita Federal. Então, você procura por essa ficha aqui, ó, Bens e Direitos. Você deve clicar na opção Novo. No grupo, você deve procurar a opção 3, Participações Societárias. No campo Código, você deve buscar Ações, o código número 1, que é inclusive listadas em bolsa. O próximo passo é você informar para a Receita Federal se é do titular ou do dependente essas ações. Então, se for do titular, no caso, essas ações são suas, ou do dependente, você deve informar o nome do dependente, caso seja do dependente. Então, eu vou deixar aqui a opção do titular. A localização, você deve deixar o país Brasil. CNPJ. Nesse campo do CNPJ, você deve inserir o CNPJ da empresa que você tem ações. Então, por exemplo, se você tem ações de Petrobras, você deve digitar aqui o CNPJ da Petrobras. Já nesse campo discriminação, você deve trazer todos os detalhes das ações que você tem. Então, por exemplo, se você tem 50 ações de Petrobras, então você vai colocar 50 ações de Petrobras, colocar também o código, o ticker da empresa, por exemplo, PETRI4, no caso de Petrobras, se você tem ações PETRI4 de Petrobras. Você deve informar também o preço médio do papel, então, por exemplo, o que você já fez o cálculo, por exemplo, X reais de preço médio. Você deve informar também o CNPJ da empresa, como você já informou acima, também pode colocar aqui novamente, CNPJ de Petrobras. Você também deve informar para a Receita qual que é a corretora onde essas ações estão custodiadas. Então, você deve colocar o nome da corretora e também o CNPJ da corretora. Você deve informar aqui neste campo. E pronto, essas são as informações que você deve colocar na discriminação dessa ficha. Já no campo sobre o saldo do ano anterior, então no caso aqui a situação em 31 de dezembro de 2022, você deve preencher esse valor conforme consta no informe de rendimento. Agora, se você comprou ativo somente no ano de 2021, você deixa esse campo aqui como está, zerado. Já na situação referente a 31 de dezembro de 2021, você deve informar a quantidade final em dinheiro, que também está disponível no seu informe de rendimentos. E pronto, basta clicar aqui em OK e o programa da Receita Federal vai adicionar aqui nesta tela principal de Bens e Direitos as ações que você tem, por exemplo, de Petrobras. Caso você tenha mais ações de outras companhias, você deve fazer o mesmo procedimento. Você deve clicar em Novo. No grupo, você vai procurar, no caso, a opção 3 novamente, no código a opção 1
Mesma coisa, titular ou dependente e CNPJ da empresa. Então, por exemplo, se você também tem papéis de Magazine Luiza, vai pôr CNPJ do Magazine Luiza, na discriminação a quantidade de ações que você tem, o preço médio, CNPJ de Magazine Luiza, também o nome da corretora onde esses papéis estão custodiados, como também o CNPJ da corretora e, por fim, a situação em dezembro de 2020 e dezembro de 2021. E ok novamente, e também a Receita Federal vai colocar essas informações aqui na tela principal. Agora, se você fez venda de ações de até R$20 mil em um único mês e obteve lucro nessa operação, você deve ir na ficha Rendimentos Isentos e Não Tributáveis. Então, é essa ficha aqui, também ao lado esquerdo da tela do programa da Receita Federal. Você vai no botão Novo. Na opção Tipo de Rendimento, você deve buscar a opção de número 20, que é essa aqui, ó, Ganhos líquidos em operação no mercado à vista de ações negociadas em Bolsa de Valores nas alienações realizadas até R$20 mil. Então, você deve clicar aqui nessa opção, informar para a Receita Federal, né, se são ações do titular ou do dependente. No caso, o nome do beneficiário vai aparecer aqui, né, no caso, o CPF, no caso de um titular, e você deve informar aqui o valor dessa operação. Então, de quanto que foi o seu lucro com venda de ações até R$20 mil, você deve colocar o valor aqui para a Receita Federal e clicar em OK. E pronto, nessa página principal da ficha Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, as informações estarão disponíveis aqui para a Receita Federal. Agora, no caso de venda de ações que ultrapassaram R$20 mil em um único mês, você deve fazer o seguinte passo: acessar a ficha Renda Variável. Então, você vem aqui na opção Renda Variável dentro do programa da Receita Federal, clicar na opção Operações Comuns e Day Trade. Nesta página, você deve procurar o mês, então o caso aqui de janeiro a dezembro, isso referente ao ano de 2021, que você fez vendas acima de R$20 mil em ações e obteve lucro ou prejuízo. Então, por exemplo, se isso foi no mês de abril, então você deve selecionar aqui a opção do mês de abril e informar aqui para a Receita quanto que foi o lucro ou prejuízo com a venda dessas ações. Então, por exemplo, se você obteve lucro de R$500, você vai informar R$500. Se foi prejuízo, basta colocar o sinal de negativo na frente. Isso aqui para operações comuns, né? No caso de day trade, é a mesma coisa. Você vai informar aqui R$500. Se foi lucro e se foi prejuízo, basta você colocar o sinal de negativo na frente, então informando para a Receita Federal que você teve prejuízo, então, com a venda desses ativos. E assim sucessivamente para os demais meses. Se você fez vendas acima de R$20 mil em um único mês, você deve selecionar novamente os outros meses e informar nesses campos para a Receita Federal qual que foi o lucro ou qual que foi, então, o prejuízo. E pronto, ações declaradas. Agora a gente te explica como declarar proventos, que são os dividendos e juros sobre capital próprio. Olha só, é na ficha Rendimentos Isentos e Não Tributáveis que você deve informar os rendimentos. Então a gente deve procurar essa ficha de Rendimentos Isentos e Não Tributáveis. E pronto. Você deve selecionar a opção Novo. Aí agora você vem no campo Tipo de Rendimento. Você deve buscar aqui pela opção 9, lucros e dividendos recebidos. Com isso, você vai informar novamente pela Receita Federal se são do titular ou do dependente. Aqui no campo CNPJ da fonte pagadora, é da empresa que fez o pagamento para você dos dividendos. Então, por exemplo, se você recebeu dividendos de Petrobras, você vai informar aqui o CNPJ de Petrobras. Nome da fonte pagadora, o nome da Petrobras, no caso, né? O nome da empresa, isso consta também em detalhes no seu informe de rendimentos. Então, você deve colocar certinho como que é, então, o nome da empresa, caso a fonte pagadora desses dividendos para você. E, por fim, o valor. Você deve adicionar aqui qual foi o valor, então, que você recebeu de dividendos, conforme consta também no seu informe de rendimentos e dar OK. Se for o caso de você ter recebido dividendos de mais de uma empresa, é o repetir o mesmo processo. Clicar em novo, volta aqui para escolher a opção 9 e a mesma coisa. Titular, o CNPJ da fonte pagadora, o nome da empresa que te fez o pagamento desses dividendos e, por fim, o valor. E todos eles devem constar, então, aqui nesta tela principal de rendimentos isentos e não tributáveis. Vamos ver agora como declarar juros sobre capital próprio.
você deve acessar a ficha Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, que é a ficha seguinte. Basta clicar em Novo e aqui você vai buscar pela opção 10, Juros sobre capital próprio. Aqui é o mesmo sistema, você vai informar também o tipo de beneficiário, né, se é o titular ou o dependente, CNPJ da fonte pagadora, então qual foi a empresa, né, o CNPJ da empresa que te fez o pagamento desses juros sobre capital próprio, o nome da fonte pagadora e, por fim, o valor. E deve clicar em OK. Essas informações vão aparecer aqui nessa tela principal da ficha. E o mesmo procedimento deve ser repetido também, né, se você recebeu juros sobre capital próprio de outras empresas, então você também repete o processo clicando na opção 10, colocando o CNPJ, o nome da fonte pagadora e, por fim, o valor. E basta então clicar em OK. E pronto, proventos declarados. Esses são os principais passos para operações simples no mercado de renda variável. Para mais informações, acompanhe no nosso site investnews.com.br.